Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos aqui, né? Mais um dia na presença do Senhor. Então vamos lá, vamos compartilhar o capítulo 1 desse livro do Dr. Augusto Cury, Ansiedade 2, né? Nós lemos o primeiro, agora é o segundo livro. Mentes estressadas, capítulo 1, esquecendo-se de si. Você é dominado por uma mente agitada e hiperpensante? O que faz com seus pensamentos perturbadores? Como lida com a ruminação de mágoas ou culpas? Como reage diante dos fantasmas que assombram sua emoção, como fobia, ciúmes, preocupação excessiva, com a opinião dos outros e com o futuro? Em meu livro Holocausto Nunca Mais, descrevo os bastidores da Segunda Guerra Mundial, as necessidades neuróticas que controlavam Adolf Hitler, e os horrores dos campos de concentração. Mas o que não percebemos é que, na atualidade, há um campo de concentração na mente humana, construído pelo sistema social, e em destaque por nós mesmos, o qual nos encarcera, aterroriza e esgota. Você é verdadeiramente livre no território da sua emoção ou vive apreensivo, atolado na lama das preocupações? Para você, não é possível controlar o estresse e encontrar um mínimo de equilíbrio emocional se você se abandona pelo caminho. Não vai encontrar. Não vai controlar o estresse e encontrar o mínimo de equilíbrio se você se abandonar pelo caminho. O futuro é um jardim de oportunidades ou um campo de estresse que o faz sofrer por antecipação? Não é possível controlar o estresse e encontrar um mínimo de equilíbrio emocional se você se abandonar pelo caminho. Excelentes médicos, psicólogos, professores executivos, juristas e outros profissionais são ótimos em cuidar das suas instituições, mas podem ser péssimos em cuidar da sua saúde emocional. Nunca se preocuparam em proteger sua memória, administrar seus pensamentos, gerenciar sua emoção e seu estresse. Não entendem que, se a sociedade os abandonar, ferir ou caluniar, ainda será possível seguir em frente. Mas se eles mesmos se desampararem, não haverá solo onde pisar. Vivemos comprimidos, exprimidos entre dezenas, centenas, milhares de pessoas em escolas, empresas, congressos, feiras, reuniões, e, no entanto, nunca fomos tão solitários. Estamos próximos, porém muito distantes uns dos outros. Abraçamos nossos filhos, alunos, parceiros, colaboradores, mas não nos interessamos em conhecer suas camadas mais profundas, ou seja, é superficial. Hoje em dia está superficial. A maioria dos pais jamais conversou com os filhos sobre os bastidores de sua mente, os fantasmas que os assombram, os medos que sequestram sua tranquilidade, as lágrimas que nunca tiveram coragem de chorar. Inúmeros casais já prometeram diante de um religioso que se amariam para sempre, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Nada tão belo e, ao mesmo tempo, tão ingênuo. Esqueceram-se de prometer-se que cobrariam menos e abraçariam mais um ao outro, que criticariam menos e elogiariam mais. Não entenderam que o amor precisa ser inteligente para ter estabilidade. Amaram segundo a poesia de Vinícius de Moraes, que seja eterno quanto dure. Sem compreender que pautar um romance só na emoção significa ter um amor insustentável. A gestão da emoção e o gerenciamento do estresse clamam por outra tese, mais penetrante e profunda, que o amor seja eterno enquanto se cultive. Que lindo! Olha, não que o amor seja eterno enquanto dure, mas que o amor seja eterno enquanto se cultive. Dialogar sem medo e barreira, promover, inspirar, ser bem-humorado, não ter necessidade neurótica de mudar o outro, são formas inteligentes de cultivar o amor. Sem admiração mútua, mesmo o romance mais ardente se torna uma fonte de estresse, e não de prazer. E o mais importante, um ser humano não deve se relacionar com o outro para ser feliz. Ele precisa ser feliz
e bem resolvido primeiro. Tem muitas pessoas que falam, quando eu formar na faculdade eu serei feliz, quando eu casar eu serei feliz. E vai colocando a expectativa da sua felicidade no outro, nas conquistas. Mas nós devemos entender que nós precisamos ser felizes e bem resolvidas conosco mesmo, primeiro, para depois irrigar a saúde psíquica e a relação com quem ama. Né? Que quando nós somos felizes, até o ambiente muda. Quando nós dedicamos a nossa harmonia, a nossa alegria. Mas a mais insidiosa solidão é aquela que nos calemos sobre nós mesmos. Calamos sobre nós mesmos. Analise se você se questiona. Se penetra a essência da sua personalidade ou se, ao contrário, vive na superfície do seu planeta psíquico. Sem admiração mútua, mesmo o romance mais ardente se torna uma fonte de estresse e não de prazer. Observe seu nível de estresse, escute-se. Nós já falamos uma vez, o corpo dá sinais. Não admitimos uma torneira pingando. Fica ali, aquela goteira. Ficamos incomodados com paredes trincadas. Se o nosso carro apresenta um simples barulho, nossa, como isso incomoda, logo queremos arrumar tempo para levá-lo ao mecânico. Somos ótimos em reparar em defeitos externos, porém lentos e irresponsáveis em reparar em defeitos externos, em reparar defeitos internos. Nos meandros na nossa mente. Não percebemos os gritos dramáticos que são sintomas psicossomáticos de uma mente estressada. Tardamos em nos mapear. Durante anos, nosso corpo grita através da fadiga excessiva, da insônia, da compulsão por comida, da dores musculares e de cabeça. Mas nos mantemos indiferentes. Não nos preocupamos em gerenciar nosso estresse. Colocamos-nos no último lugar em nossa lista de prioridades. Algumas pessoas só escutam a voz dos sintomas quando dão entrada no hospital. Quando infarto, quando já se tornaram vítimas de um câncer, de um colapso nervoso ou de um transtorno emocional. Milhões de pessoas só percebem as consequências de terem sido jovens emocionalmente inquietos depois que se tornam adultos frustrados, irritadiços, com baixa capacidade para suportar contrariedades e lutar por seus sonhos. Casais só conseguem perceber a falência na relação quando já perceberam o respeito, quando já perderam o respeito, o bom humor e a capacidade de admirar um ao outro. Profissionais só constatam as consequências da ansiedade crônica depois que já se tornaram ultrapassados, perderam a capacidade de se aventurar, de se reinventar e de pensar em novas possibilidades. Enfim, quando já foram sequestrados pelo medo do futuro. Por falar em sequestro, no teatro social, as pessoas mais passíveis de serem sequestradas são as abastadas, ricas, famosas. No entanto, no teatro psíquico, todo ser humano, seja rico ou miserável, celebridade ou anônimo, intelectual ou iletrado, é passível de ser sequestrado. Sequestrado pelo estresse, pelas fobias, pelo humor depressivo, pela impulsividade, pelo sentimento de culpa, pela autocobrança, pela necessidade neurótica de se preocupar com os outros. Você se permite ser sequestrado por seus pensamentos? Seja inteligente. Vamos respeitar a si mesmo, a nós mesmos. Respeite-se, opte pela vida, mas não se puna se até hoje você foi ótimo para os outros e péssimo para si mesmo. Reinvente-se. Olha, não é motivo de culpar-se, mas de reinventar-se. Ser ótimo para si. Mesmo se até aqui você foi ótimo para os outros e péssimo para si mesmo. Hoje é dia de se reinventar. Ansiedade saudável e ansiedade doentia. Ansiedade é um estado de tensão que nos impele, motiva, anima, provoca reações. Portanto, a ansiedade primordialmente saudável é essa, que te impele, te motiva, te anima, provoca reações. Essa é saudável. Sem ela, teríamos uma mente engessada, encarcerada pela mesmice, vítima do tédio.
Não teríamos a curiosidade, o prazer de explorar, de correr riscos, de construir novas relações. A vida é isso, é correr risco. Casamento é isso, é correr risco, mas é viver na admiração um com o outro para fazer dar certo. Ter filhos é correr risco. Mas essa ansiedade é boa. Essa é boa. Construir novas relações. Quando então a ansiedade se torna doentia? Quando assume sintomas psíquicos negativos, contínuos e intensos, como irritabilidade, humor depressivo, angústia, baixa limiar para frustrações, fobias, preocupações crônicas, apreensão contínua, obsessão, velocidade exacerbada dos pensamentos. Existem vários tipos de ansiedade. Fobias, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Nós vimos um pouquinho no primeiro livro, né? Transtorno de ansiedade generalizado, que é TAG. Síndrome de burnout, que é o estresse profissional, excesso de trabalho. Síndrome do pensamento acelerado, SPA, que foi mais falado no outro livro. Síndrome do padrão inalcançável da beleza, e etc. Né? Tem hora que uma palavra a gente tropeça aqui e está tudo bem. A ansiedade é primordialmente saudável. Sem ela, teríamos uma mente engessada, encarcerada pela mesmice, vítima do tédio. Em todos os tipos de ansiedade, existe a participação de fenômenos inconscientes que constroem pensamentos. Esses fenômenos são engenheiros dos vários tipos de ansiedade. Infelizmente, eles não foram estudados sistematicamente pelos grandes pensadores da psicologia, da sociologia, da pedagogia e da filosofia, como Piaget, Freud, Jung, Vygotsky, Fromm, e assim vai, né? Alguns nomes difíceis de ler. No entanto, tais fenômenos foram estudados ao longo de mais de 30 anos. Dentro da teoria da inteligência multifocal, TIM, uma das dificuldades mais complexas da psicologia é entender que a construção de pensamentos é um processo multifocal e não unifocal. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, não construímos pensamentos apenas porque queremos, como uma decisão do eu, que representa a nossa capacidade de escolha e a consciência crítica. Ou seja, os pensamentos, eles vêm se a gente também querer. Nós vimos isso. Existe também uma rica produção de pensamentos promovida por fenômenos inconscientes, o gatilho da memória, o alto fluxo e as janelas da memória. Se o eu tivesse plena liberdade para pilotar o veículo mental, não seria um masoquista. Não sofreria por antecipação, não ficaria pensando em seus desafetos, não gravitaria na órbita das preocupações. Entretanto, o eu não está sozinho na aeronave mental. Há copilotos que o ajudam a dirigir. E sem os copilotos, não seríamos uma espécie pensante, complexa, imaginativa. Por outro lado, por causa deles, somos uma espécie sujeita a muitos cárceres, mais numerosos do que os presídios construídos na sociedade. Por exemplo, sem o gatilho da memória, as janelas da memória, você não entenderia as palavras deste livro. A cada passada de olho, o gatilho dispara o córtex cerebral, inúmeras janelas ou arquivo, que se abrem e checam milhões de dados. Para que você entenda cada verbo, substantivo, pronome. Não é o eu, o piloto, que realiza essa magna e fina tarefa, mas os copilotos. Olha como que tudo é interessante, né? Como que Deus nos fez de uma maneira tão maravilhosamente, Ele nos criou. Todavia, se o gatilho encontra uma janela killer ou traumática que contém fobias, ele fecha o circuito da memória, levando o ser humano a entrar em crise. Por exemplo, ao falar em público, fobia social. Ao sair de casa, agorafobia. Ao se ver em lugares fechados, claustrofobia. Ou diante de novas tecnologias, tecnofobia. A construção multifocal de pensamentos torna o homem sapiens mentalmente sofisticado. Inclusive para construir presídios mentais de segurança máxima. Nós não queremos construir, não é mesmo? Nós queremos ser livres.
Se o eu não produzir pensamentos numa direção lógica, os demais fenômenos poderão fazê-lo, provocando diversos níveis de tipos de ansiedade, dependendo da qualidade ou da velocidade dos pensamentos produzidos. Apesar de depender dos atores coadjuvantes, o eu é ou deveria ser o gestor global da nossa mente. O grande desafio do eu é educar-se para gerenciar a ansiedade, iniciada pelos fenômenos inconscientes que nutrem preocupações, obsessões, tristezas, pessimismo, pensamento acelerado. Sua grande meta é sair. O eu que tem que dominar sobre nós é o seu eu, não os pensamentos, porque a mente mente. Ela mente para você. A mente mente para nós. Por isso que o nosso eu que tem que educar-se, que tem que gerenciar. O grande desafio do eu é educar-se para gerenciar a ansiedade, iniciada pelos fenômenos inconscientes que nutrem preocupações, obsessões, tristeza, pessimismo, pensamento acelerado. Da plateia, da condição de espectador passivo, e subir ao palco para dirigir seu script, ter autocontrole, pensar antes de reagir, abrir as janelas para dar respostas inteligentes. A ansiedade doentia se manifesta em 4 grandes áreas: genética metabólica, neurotransmissores e outras substâncias, incluindo drogas psicotrópicas, altera o metabolismo cerebral, excitando o território da emoção e gerando agitação mental, hiperatividade, tensão, irritabilidade, ou, em alguns casos, lentidão, letargia, alienação. Esse tipo de ansiedade, por ser metabólica, é o único que não tem origem direta ou indireta na atuação do eu ou dos fenômenos inconscientes que leem a memória e constrói pensamentos e emoções. Personalidade, o segundo. Privações, abusos, fobias, perdas, frustrações, traições, inveja, ciúme, timidez, sentimento de incapacidade. Todos esses fenômenos têm a participação do eu e dos fenômenos inconscientes. Por exemplo, uma traição registrada pelo fenômeno do registro automático da memória forma uma janela traumática. Essa janela será, no futuro imediato, acessada pelo fenômeno do gatilho da memória, fixada pela âncora da memória, retroalimentada pelo alto fluxo e provavelmente nutrida pelo eu. Socioprofissional. Excesso de trabalho, pressões, cobranças, metas inalcançáveis, ofensas, medo do futuro, crise política, dificuldades financeiras, pressão nas provas escolares. Vivemos frequentemente em famílias ansiosas, empresas ansiosas, escolas ansiosas. E o quarto, estilo de vida moderno. Trabalho intelectual intenso, excesso de informações, tempo prolongado diante da TV, né, ou celular, excesso de preocupação, excesso de uso de smartphone, de internet, consumismo, necessidade neurótica de poder, de evidência social, de se preocupar com estética. Não é necessário que tenhamos vivenciado traumas na infância para desenvolver conflitos quando adultos. O próprio estilo de vida moderno é altamente ansioso e estressante. Isso é verdade. O próprio estilo de vida moderno já é ansioso e estressante. Às vezes nem precisa ter passado por um trauma na infância, né, para desenvolver conflitos quando adulto. Mas em que universidade os alunos treinam seu eu para dirigir veículo mental? Formamos médicos, engenheiros, advogados, mas não formamos gestores da psique. Mesmo que você nunca tenha atuado no palco de teatro, pode e deve atuar no palco da sua mente. No entanto, no teatro da mente, não se admitem amadores, embora, infelizmente, bilhões de seres humanos o sejam. Por isso, não é surpreendente que estudos apontem que metade da população mundial desenvolverá, algum momento da vida, um transtorno psiquiátrico. Um número espantoso. Diferença entre estresse e ansiedade. A ansiedade é um estado de tensão psíquica. O estresse é um estado de tensão cerebral. Um causa o outro. E vice-versa. Nessa pessoa ansiosa, ela fica estressada. Se ela está estressada, ela fica ansiosa.
Na ansiedade, o pensamento está, em muitos casos, acelerado ou agitado. No estresse, essa agitação mental se traduz em fadiga excessiva. A fadiga excessiva, por sua vez, acelera o pensamento e não nos permite descansar de forma correta. Na ansiedade, existe baixo limiar para suportar frustrações, gerando irritabilidade. No estresse, essa irritabilidade pode se manifestar de forma de dores de cabeça ou musculares, dor de cabeça ou cefaleias, diminui mais ainda o limiar de frustração. O estresse é um mecanismo fundamental de preservação da existência. Assim como existe ansiedade saudável, há estresse vital e saudável. Ele é definido como um estado de ansiedade canalizado para o metabolismo cerebral, capaz de gerar reações psicossomáticas, manifestações físicas de origem emocional, que preparam o indivíduo para lutar ou para fugir da situação de risco. Aumento da pressão sanguínea, a frequência cardíaca, da ventilação pulmonar e da produção de uma série de substâncias metabólicas, que faz parte do grupo de elementos que prepararam o ser humano para preservar a vida diante das ameaças. Portanto, o estresse é um mecanismo fundamental de preservação da existência. Sob ameaça, o organismo contra-ataca ou se esconde. Quanto mais sofisticado for o organismo, mais complexos serão os mecanismos estressantes. As reações de estresse estão presentes quando, por exemplo, um africano se encontra diante de uma fera ou quando o índio amazônico se encontra diante de uma serpente. Porém, se o africano ou o índio tivesse de enfrentar feras ou serpentes a todo momento, as reações estressantes esgotariam seu cérebro, pois elas gastam uma grande quantidade de energia. Quando o estresse é considerado doentio? Quando produz sintomas frequentes e intensos. É o que está acontecendo nas civilizações digitais, na era do smartphone, da internet, da competição predatória. O ser humano não precisa ter um predador natural em seu encalço para se perturbar. O homem é tão criativo em seu psiquismo que cria esse predador. Olha, cria esse predador, o próprio homem. Por exemplo, quando sofre constantemente pelo futuro, sofrer de vez em quando pelo que ainda não aconteceu é suportável, né? De vez em quando é suportável, mas sofrer todos os dias é intolerável. Olha como que nós criamos o ser humano intelectualizado, mas cujo eu não é um bom gestor da própria mente. Cria feras e produz serpentes em seu imaginário, que é o quê? Sofrendo constantemente pelo futuro. O próprio homem, a própria mulher cria isso. Acionamos perigosamente os mecanismos de estresse, os mecanismos estressantes de preservação da vida várias vezes por dia, esgotando o planeta cérebro, expoliando-o de seus recursos naturais. Por isso, dores de cabeças constantes, dores musculares, queda de cabelo, hipertensão arterial, fadiga ao acordar fazem parte do nosso cardápio existencial. O homem moderno se transformou em seu próprio predador. Você escapou de ser seu maior algoz? Fica essa pergunta para você. O homem moderno se transformou em seu próprio predador. E você? Você escapou de ser o seu maior algoz? Eita, como falou conosco esse capítulo. Eu já tive várias vezes, teve uma época da minha vida, né, que eu já comentei com vocês, que eu ficava bem estressada, foi na época do medo do futuro, quando eu tive meu terceiro filho. Eu acordava com isso aqui em mim, ó, essa parte aqui, ó, igual duas pedras, e doía, e doía. E eu colocava a mão aqui, às vezes o Igor fazia massagem, mas doía mais ainda. Por quê? O estresse. Pessoas que têm constante dor de cabeça, pode ser esse estresse, pode ser essa ansiedade crônica. Esse estresse que está prejudicando. Por isso é necessário o quê? Nós olharmos para nós mesmos, conhecer, não fugir de nós.
Vocês lembram o tema do capítulo 1? Vocês lembram? Alguém deseja falar? Esquecendo-se de si. Esquecendo-se de si. Quantas vezes nós esquecemos, né? Esquecemos de olhar para dentro de nós. Aí fica essa mente estressada o tempo inteiro. Quantas vezes nós agimos assim? Mas hoje, estamos trazendo a consciência, estamos aprendendo aqui hoje. Para quê? Olha, eu não posso esquecer de mim. Eu não posso esquecer de gerenciar os meus pensamentos. Eu não posso me abandonar neste momento. Eu achei tão lindo quando José se deu a conhecer os seus irmãos, né? Quando seus irmãos foram lá para comprar alimento. José falou com eles, né? Vou usar as minhas palavras, mas José falou assim: olha, não se culpe. Não tortura vocês mesmos pelo erro que vocês fizeram. Vocês me venderam, me jogou num buraco, numa cova, me venderam, numa cisterna. E me venderam, mas agora não é momento de se culpar, porque tudo foi para a glória de Deus. José estava falando com eles por quê? Porque José sabia que isso ia vir aqui na mente deles. Olha o que nós fizemos com o nosso irmão. Mas 13 anos depois ele se tornou governador. Foi tudo o propósito de Deus. Foi difícil para José? Foi. Mas tudo que ele colocava as mãos, Deus abençoava. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus. É uma história que sempre mexe com a gente quando a gente lê. Que nós venhamos ser mulheres temente a Deus, que venhamos saber gerenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções. E saiba, a mente, ela mente, mas o nosso eu pode dominar, predominar, pode, né, tomar conta da nossa vida. Vamos ser autores da nossa própria história. Alguém deseja comentar algo desse capítulo 1? Não? É muita coisa interessante, né? Mas essa parte que fala que o ser humano não deve se relacionar para ser feliz, né? Ele tem que ser feliz antes para poder fazer o outro feliz. É isso aí, né? A pessoa tem que se conhecer, olhar para si e entender que a sua felicidade não depende do outro. Você não casou para ser feliz, né? Antigamente, há uns 20 anos atrás, aos 25, a gente pensava assim. Há pouco tempo atrás, a gente pensava assim. Então, nós devemos estar felizes conosco mesmo, com a nossa presença, e principalmente com Cristo no nosso coração. E quando a gente já tem essa felicidade, quando a gente casa, quando a gente tem filhos, quando a gente se envolve em relacionamentos com pessoas, né, nada vai nos frustrar, porque nós já temos essa consciência da nossa felicidade. Uau! Deus abençoe, gente. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 13h30 para o capítulo 2.